Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Quero fazer uma pergunta logo de cara. O Bahia tem a melhor SAF do Brasil, sem clubismo? Eu vou falar minha opinião daqui a pouco. Eu quero saber a sua opinião e nesse vídeo vocês vão ver a repercussão de jornalistas cariocas com relação à SAF do Bahia. De cara eu vou dizer logo para vocês. Sim, eles acham que a melhor SAF do Brasil é a do Bahia. E a gente vai falar sobre isso no vídeo de agora. Vou trazer também nesse vídeo, gente, que fase! Zé Eduardo totalmente desesperado para tentar salvar o time do Vitória da Bahia. O cara chegou ao ponto de mentir, inventou que os jogadores do Botafogo disseram que vão imitar a galinha caso façam gol. Isso não é verdade. Porém, vamos repercutir bastante esse vídeo para que chegue lá nos torcedores do Botafogo, nos jogadores, e que realmente, quando os jogadores do Botafogo fizerem gol, imitem as galinhas. E isso é uma prova, né, uma prova assim, muito clara de que é o desespero batendo nos torcedores do Vitória, Zé Eduardo, que é torcedor do Vitória, e ele está tentando fazer isso para que os jogadores do Vitória se sintam motivados após essa declaração e vão jogar para poder ganhar do Botafogo. E tomara que agora esse efeito seja ao contrário, que esse vídeo sirva de motivação ainda mais para os jogadores do Botafogo entrarem com mais vontade e ganharem dos jogadores do Vitória, tá bom? Vou trazer também nesse vídeo aqui uma declaração polêmica de Renato Gaúcho. Eu vou dar minha opinião, tá? Porque eu assisti. E também vou falar sobre Luciano Juba e Iago. Iago chegando aqui no Bahia, Iago Borducci. Ele é titular absoluto nesse time? Juba vai perder a posição assim? Eu vou dar minha opinião aqui, eu quero saber de vocês, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor que eu sempre peço, já chega aqui, ó, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade, distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundão afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda. Eu quero começar esse vídeo já trazendo uma pergunta e uma opinião. Primeiro para você, aliás não, bora primeiro trazer informação aqui, ó, que eu acho também muito interessante. Saiu na página oficial do Brasileirão. Os paredões são tricolores do Bahia e do Fluminense com mais defesas no Brasileirão. O número dos SofaScores tá aqui, ó. Fábio do Fluminense, 4.3 defesas por partidas, grande defesa. E Marcos Felipe do Bahia, 4.3 grandes defesas por partida. É bom de um lado, mas é ruim do outro. Se Marcos Felipe tem essa média alta de 4.3 grandes defesas, é sinal que o nosso sistema defensivo ainda precisa de ajustes. Por outro lado, é uma boa notícia porque a gente tem um goleiro que, quando a gente precisa, ele está lá para fazer as defesas. E ele é pago para isso, então essa é a parte positiva da história, tá bom? Eu quero trazer aqui para vocês isso aqui também. Muita gente falando comigo, eu fui assistir o vídeo, e aqui, gente, sinceramente, Renato Gaúcho é criticado por declaração xenofóbica ao criticar calendário do Grêmio. Bahia ficou na rede esperando. E aí muita gente aqui na Bahia, a imprensa, muita gente disse que ele foi xenofóbico quando ele disse isso aí. Na minha opinião, não foi. Eu assisti o vídeo, não vi nada de xenofobia, tá? Ainda coloquei no meu Twitter. Me desculpe, assisti e não vi nada de xenofobia na declaração de Renato Gaúcho, à vontade para concordar ou não. Velho, na boa, eu tô falando por mim e cada um recebe da sua maneira. Eu jamais vou me sentir ofendido de alguém falar assim, porra, Tom, você ficou lá na rede me esperando. Ele quis dizer no sentido de estar descansando, porque o Bahia não jogou durante a semana e o Grêmio jogou. Ah, o Bahia ficou na rede descansando. Desde quando deitar na rede é xenofobia? Desde quando eu vou me sentir ofendido porque alguém disse, alguém lá de Rio, São Paulo, seja lá onde for, você ficou na rede esperando a semana inteira enquanto eu trabalhei? E se realmente eu fiquei de folga a semana inteira? Sinceramente, me perdoe, eu não me sinto ofendido com isso, tá? Eu tenho uma mente muito forte com relação a essas coisas, não me sinto ofendido, mas quem se sente ofendido, ok, entendo perfeitamente, mas na minha opinião, não teve nada de xenofobia aí com relação a isso, tá bom? Outro tema que eu quero trazer para vocês, vamos lá seguir aqui, porque tem muita coisa para a gente falar, é sobre Luciano Juba e Iago Borducci. Vocês acham, olha só,
Essa Bahia agora colocou. Quando o Iago chegar para assumir a lateral esquerda, o que você faria com o Juba? Meia esquerda, ponta direita ou banco? Bom, primeiro que eu não acho que Luciano Juba vai perder a posição. Iago Borducci vai ter que jogar muita bola para poder ganhar essa posição de Luciano Juba, porque Luciano Juba vem jogando muito bem, vem fazendo muito bem a sua função ali de lateral esquerda. Então, de cara, eu já não concordo com a postagem quando ele coloca que Iago Borducci vai assumir a posição. Não, ele vai chegar para brigar por posição. Eu acho que é uma falta até de respeito com o jogador Luciano Juba, que vem jogando muito bem, diga-se de passagem, já colocar ele, Iago Borducci, como se ele fosse assumir a posição. Não, ele vai chegar para brigar pela posição. E ele vai ter que jogar muita bola, porque Luciano Juba vem jogando muito bem. Então, eu acho que, na minha opinião, não vejo Iago Borducci chegando nesse momento com essa pompa toda de titular. Ele vai ter que lutar pela posição e vai ter que lutar bastante. Porque Juba vem jogando bem. Evoluiu na parte defensiva e chega muito bem no ataque, que é a característica dele, tá? Mesmo o Rogério Ceni segurando ele um pouco, tá? O que é que você acha? Luciano Juba perde a posição, Iago Borducci vai ter que brigar por posição, ou você mantém Luciano Juba como titular no time do Bahia? Deixa nos comentários aí. Bora seguir o giro de notícias, que eu quero agora trazer aqui o desespero. Primeiro, antes de trazer o desespero, eu vou trazer aqui a opinião de comentaristas, de jornalistas carioca sobre a SAF do Bahia e que eu concordo 100%. Na minha opinião, a SAF do Bahia é a melhor SAF do Brasil. O trabalho é de médio e longo prazo, os resultados dentro de campo a gente vai começar a ver, estamos começando a ver, mas ainda tem muita coisa para evoluir. Bora ouvir aqui o que o Jonas Stelman fala sobre isso. Uma matéria que saiu do Globoesporte.com que ninguém repercutiu essa matéria. Isso mostra a falência do jornalismo esportivo, porque o jornalismo esportivo não é o jornalismo que fala de Flamengo, de Vasco, de Botafogo, de Palmeiras, de Corinthians. O jornalismo esportivo fala aquilo que está em evidência, aquilo que é importante no âmbito esportivo. Vocês sabiam, meus amigos da bancada, que com o aporte colocado pelo Grupo City, o Bahia quitou acordo trabalhista e reduziu a dívida total do clube em 86%. O clube já pagou em dívidas 258 milhões em dívidas. O Bahia está prestes a zerar as suas dívidas. É algo grandioso para um clube do Nordeste, é algo grandioso para um clube como o Bahia. E ninguém deu crédito, e ninguém falou, e você não vê na Jovem Pan ali ninguém falando, e você não vê ninguém no Linha de Passe falando, você não vê ninguém falando, uma notinha, uma matériazinha no Globoesporte.com que não deu nenhum tipo de repercussão. E aí o que acontece? Parece que o que dá errado é o que vale, como a SAF do Vasco da Gama, que está acabando com o Vasco, o que dá audiência é o que dá errado, igual o Ronaldo, que arrecadou milhões aí com o Cruzeiro e está vendendo agora para um cara lá que é de supermercado. Tem como dar certo isso? A SAF do Botafogo, que é falada a todo instante, que é de um cara só que faz o que quer dentro do clube. Por que ninguém dá isso aqui? Por que ninguém falou disso? O Bahia diminuiu a dívida em 86%. O Bahia vai ser um dos... O Corinthians está devendo Deus e o mundo. E toda hora sai matéria de Corinthians. E por que ninguém fala isso aqui, cara? Sabe por quê? É o tal do eixo. Antes do Grupo City ele entrar com tudo aqui no Bahia, quiseram descredibilizar, pediram até investigação do Grupo City, pediram até investigação. E agora essa notícia importante que o Bahia diminuiu a sua dívida em 86%, a grande parte da imprensa joga para debaixo do tapete como se não fosse algo valioso. Nesse meio do futebol, aonde todo mundo deve todo mundo, eu estou aqui com um treinador de futebol que deve ter passado por vários clubes, que deve ter clube devendo ele até hoje, um clube que está pagando tudo em dia, está quitando suas dívidas trabalhistas, está praticamente zerando as suas dívidas e ninguém noticia. Que jornalismo é esse, cara? Que jornalismo é esse? Isso não é jornalismo, não. Isso não é jornalismo, não. Porque isso aqui, para mim, é muito importante. É muito importante. Isso, para mim, é tão importante que, se tivesse dando errado o Grupo City, se tivesse dando errado, todo mundo ia falar. Ia dar no Jornal Nacional. Como tá dando muito certo, como é a principal SAF do país, estão fingindo que não estão vendo. Mas aqui na Gol TV, com o professor Marcelo Buarque, Clóvis Vieira e com o Léo Andrade, e com o Daniel, que tentou entrar aqui e não conseguiu, a gente vai falar sempre. Hoje, a SAF do Bahia é a melhor e maior SAF do país.
Santos, não tem John Textor, não tem Red Bull. Cara, os caras quitaram as dívidas. A gente pode reclamar, o torcedor pode reclamar de reforços. Não vieram os reforços. Pô, mas isso aqui, Mais os ou caras menos, né? pagaram Mais ou 258 milhões de dívidas. O trabalho é a longo prazo, professor Marcelo Bacri. Eles estão pagando as dívidas e vai chegar um determinado momento que já não vai gastar mais com dívida e vai gastar como? E vai gastar com contratações, montando um grande time. E só fala de Textor, e só fala de 777, e fala de Corinthians. É inacreditável como um fato desse, uma notícia como essa, a imprensa esportiva não noticiou e não deu a devida importância. É uma vergonha. Bom, tá aí, galera, para vocês. Concordo 90%, 98% com o que ele falou aí. A única aspas que eu vou fazer é com relação aos reforços. Porque, assim, teve reforço, né? Tivemos reforço. A SAF do Bahia trouxe praticamente todos os jogadores que eles trouxeram, a grande maioria dos jogadores que eles trouxeram, estão no time titular do Bahia. Everton Ribeiro, Santiago Arias, Cuesta, Caio Alexandre, então assim, veio o reforço. Só que o torcedor quer mais, tá? Quero que você deixe sua opinião e eu acho que sim, a SAF do Bahia é a melhor. Agora eu quero trazer para vocês o desespero de Zé Eduardo Bocão. Olha o papelão que esse cara se prestou a fazer para tentar desesperadamente motivar os jogadores do Vitória contra o Botafogo. Olha isso aqui, que papelão. Acontecendo agora no Rio de Janeiro. Segunda informação, jogadores do Botafogo, hoje, no Rio de Janeiro, hoje, depois do treino de ontem, que teve um rachão ontem, eles prometem comemorar o gol imitando uma galinha. Atenção, hein? Meu Deus do céu, velho. Que fase, meu Deus do céu. O cara tá inventando história para tentar motivar os jogadores do Sport Clube Vitória. Que fase. O cara tá mentindo, inventando história para tentar motivar os jogadores. Tomara que isso aqui chegue até os jogadores do Botafogo e que motive ainda mais os jogadores, porque eles sabem que é mentira. E tomara que quando o jogador do Botafogo fizer gol, imite as galinhas mesmo. Tomara. Bom, nação, vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Você é Bahia? Então você tá no lugar certo. Fui.